Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam todos muito bem na medida do possível. Lembrando que esse vídeo é gravado em casa, então às vezes passa um carro, passa uma moto, o vizinho liga o som, faz parte do show. Tá tudo certo? Bom, espero que vocês estejam bem. Certo? Para você que está vindo pela primeira vez, nós somos em 9 professores de teatro. Cada professor está falando de um assunto. Eu estou cuidando de história do teatro. Professor, mas você só fala de história do teatro? Não. Eu faço pontes com assuntos modernos, com assuntos contemporâneos. Tudo bem? Lembrando que esse vídeo tem a finalidade de levar até você, nossos alunos, e a quem interessar, né, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro. Tá certo? Então, aproveita esse vídeo, mantenha a cuca ativa e simbora aprender, reaprender ou reaprender. Sim? Às vezes esse vídeo não tem corte, não tem edição, o professor vai falando logo de cara, às vezes eu processo mais rápido do que, vamos dizer assim, eu falo mais rápido do que o processo, então a informação vem, falei, daqui a pouco, não, pera lá, deixa eu falar direito. E assim é. Bom, ativou, a internet tinha caído, ativou, retomando. Vamos lá. Para você que está chegando agora, estamos falando sobre história do teatro. Nós já temos aí uma sequência de 42 aulas, essa é a aula 43, e nós estamos na sequência, só para você poder se situar, tá bom? Nós estamos falando sobre literatura, né? Sobre gêneros literários e teatro. Pô, mas isso não é aula de língua portuguesa? Mas tem tudo a ver, certo? Se a gente parte do princípio que o teatro se faz através de textos. Quando se fala de textos, nós estamos falando de literatura. O que literatura é, professor? Literatura é a arte da língua escrita, né? É a arte de escrever livros, gibis, né? Tudo isso é literatura. Então, uma obra teatral, um espetáculo teatral, um cinema, uma novela, um filme, tudo passa antes por um roteiro, por um texto, ok? A criação de personagens, a criação de cenários, né? A criação de contexto. Então, os personagens, toda a ficção, tudo passa pelo imaginário do autor, ok? Passa pelo texto, passa pela literatura, para depois tomar forma. Tá, professor, e o que isso tem a ver com o teatro? Tem a ver porque o nosso cara, lembra do Aristóteles, o nosso pensador Aristóteles? Aristóteles, só para a gente poder retomar, tudo bem? Aristóteles foi um cara muito importante porque ele organizou os textos gregos, a literatura grega, ele organizou isso em estilos, por quê? Porque ele percebeu textos que aconteceram... Pera lá. Aristóteles viveu em aproximadamente 300, 350, né? De 400 a 350 a.C. Dentro desse período, ele já tinha conseguido acumular, né? Não, ele não conseguiu acumular, mas ele conseguiu observar e estudar todo o histórico literário da Grécia antes dele, que o antecedeu. Então vamos pensar assim, os textos de Homero, né, Ilíada e Odisseia foram textos que foram escritos 500 anos antes de Aristóteles. Aí nós vamos encontrar depois os ditirambos, que eram os textos escritos em homenagem ao deus Dionísio. Nos ditirambos tinham poesia, tinham músicas, foi através dos ditirambos que nasceram a princípio para reverenciar Dionísio e que depois eles foram tomando o caráter popular, que aí nasce a comédia. Foi a partir dessa observação que Aristóteles conseguiu encontrar aí 3 configurações literárias a partir dos textos gregos, a partir da literatura, a partir do poema grego. Então, ele vai encontrar lá os textos épicos, através da Odisseia, os textos líricos, através dos poemas cantados nos ditirambos, ok? E o texto dramático, que também é oriundo dos ditirambos, dos textos que eram escritos e dos festivais que eram feitos, dos festivais... Calma, professor. Os ditirambos, a tragédia e a comédia, eram textos escritos nos festivais em homenagem
os festivais que eram feitos em homenagem ao deus Dionísio. Tá certo? Ficou claro isso? Então, Aristóteles vai organizar isso em textos épicos, líricos, gêneros épico, lírico e dramático. Maravilha? Todos eles se complementam, mas todos eles têm raízes diferentes, ok? E você pode encontrar figuras, né? Vamos dizer assim, todos esses estilos embutidos dentro de todos esses textos. Mas o importante é que os três podem ser feitos de forma independente. Maravilha? Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre o texto épico, tem um vídeo específico sobre textos sobre o gênero épico, ok? Agora nós vamos falar do lírico, tá certo? E lembrando que a finalidade dessa aula não é pensar em língua portuguesa, embora seja muito importante, mas é pensar na construção teatral. É que você consiga fazer pontes entre todos esses elementos que eu vou falar sobre o texto lírico, sobre o gênero lírico, e que você consiga fazer ponte com os textos teatrais, com as figuras teatrais, tá certo? Então vamos lá, para a gente ter um ponto de partida. Então, gênero lírico, o que é? O gênero lírico são textos, vamos pensar então, gênero lírico, tá? Vamos pensar sempre em texto. É um gênero que trata da emoção, é um texto emotivo, sentimental, ok? É como se fosse um texto, é um drama acompanhado de música e canto. Por quê? Porque vamos pensar que na Grécia Antiga, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas, as mulheres não eram alfabetizadas, então alguns homens eram. Então a forma de passar a informação adiante era através dos festivais, através do teatro, através da encenação e através da música. Então o lirismo, né, a lira era aquele instrumento dos anjinhos, que tem aquele formatinho, parece uma harpinha, né, que tocava aqui do ladinho assim. Então os poemas, né, os textos líricos, vamos pensar assim, eles não tinham esse nome de lírico, ele era um poema musicado que, por ser acompanhado por uma lira, por um instrumento chamado lira, convencionou-se chamar de lira, de textos líricos ou de poema lírico, ok? Então vamos lá. Então, os textos líricos, os poemas líricos, ele tem essa conformidade, sentimentalismo, são textos carregados de sentimento, de emoção, ok? E aí ele tem também uma outra vertente, porque assim, quando a gente pensa em poema, a gente pensa em poesia, mas não é a mesma coisa, professor? Não! Poema é uma coisa, poesia é outra. Vamos pensar assim, poema está relacionado à forma, à métrica, aos versos, às estrofes, né? Então você tem um conjunto que é ali que forma o poema, é o conjunto. E a poesia? A poesia seria o olhar, a subjetividade, seria o romantismo com o qual você observa a forma. Por exemplo, vamos pensar num pôr do sol. Vamos pensar assim, dentro de uma ideia de prosa, vê-se ali o pôr do sol às 5:30 da tarde. Do ponto de vista da poesia, né, o que seria um olhar poético, um olhar da poesia? No esplendor do entardecer, vê-se no horizonte o pôr do sol, no qual se refugia atrás das nuvens. Olha como eu rebusquei o meu texto. Isso é a poesia. Ou seja, a poesia é esse olhar romântico, emotivo e cheio de formas para o texto poético, tá certo? Então, basicamente, o gênero lírico, então ele é esse texto, né, esse poema cheio de emoção, ele não necessariamente tem uma métrica, mas ele tem uma poesia no olhar, uma poesia na interpretação, tá certo? Bom, tá, e o que isso tem a ver com o teatro, professor? Vamos pensar assim. No lirismo existe a questão do eu, da persona, né? Então, por exemplo, eu como autor ou eu como poeta posso escrever sobre o sol e dizer, por exemplo, eu vejo o sol, o mestre do nosso sistema planetário, que ilumina todos os planetas, que leva a sua luz e acalenta todos os seres e possíveis seres que há de ter em outros orbes. Entende o que eu quero dizer? Essa é a visão do Paulo. Esse é o meu eu lírico. Só que, dentro do gênero lírico, o autor também pode criar personas, ou seja, um termo que é muito bacana, que nós vamos encontrar posteriormente, que são os heterônimos. O que são os heterônimos?
né? Calma lá. Heterônomos, heterônomos. Os heterônomos, o que são os heterônomos? Heterônimos são personalidades que eu crio para que essas personalidades possam contar também a sua própria história. Então vamos pensar assim, por exemplo, aqui é o Paulo. Aí eu coloco aqui, pego aqui esse chapeuzinho, aí eu viro o Antônio, quando eu coloco esse Antônio. É como se, quando eu tiro o chapéu, eu sou o Paulo. O Paulo, dentro de uma ideia de personalidade, consegue ir até aqui. Mas quando eu coloco o chapéu, que eu viro o Antônio, nessa personalidade que eu crio, tem uma capacidade de ir muito além do Paulo. Então, eu posso construir um texto e dar, né, usar o meu heterônomo, eu posso usar o heterônomo Antônio, né, para escrever um texto para ele ampliar, para ele ir além, tá certo? Então, tiro o chapéu, sou o Paulo. Posso escrever do ponto de vista do Paulo, que é uma visão, né? Eu posso fazer um texto assim. Vamos pensar assim, do tipo de alcance. Alcançaria essa amplitude de informações. Quando eu boto o chapéuzinho, eu crio uma outra persona. Eu crio o meu heterônomo de Antônio, e o Antônio tem uma outra personalidade que pode escrever sobre uma perspectiva muito maior. Entende isso? Então, eu, como Paulo, posso criar outras personas para brincar de escrever a partir de outros olhares, tá certo? Então, isso foi muito usado por autores, e dentro dessa construção do eu lírico, né, nós podemos brincar com isso de, por exemplo, de contar a história a partir de objetos, contar a história a partir de outros olhares. Então, por exemplo, eu como autor posso criar um eu lírico de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de um atleta, de um mecânico, de um padeiro. Como seria, por exemplo, um padeiro contando a própria história? Como seria uma criança contando um dia dela na escola? Então, o eu lírico da criança tem liberdade para discorrer sobre isso, para falar sobre isso, e eu posso brincar com essa possibilidade dentro da minha construção, certo? Então, quase todos os textos teatrais você vai encontrar eu líricos aí muito potentes, personagens muito fortes, que trazem pra gente aí uma margem muito bacana de conhecimento e que faz com que a gente possa mergulhar ainda mais na concepção dramática da coisa, né? Eu separei aqui um texto, um poema bacana, bem bacaninha, do Vinícius de Moraes, né? E o nome é A Porta. Ele dá uma dimensão muito bacana dessa concepção do eu lírico, tá certo? Então, o Vinícius de Moraes vai dizer o seguinte, olha só que bacana, o eu lírico é a porta. Então, a porta. Então imagina a porta contando a história. Já não sou mais o Paulo, eu sou a porta, eu lírico a porta. Vamos lá, a porta. Eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem, olha só, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem que me importa, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então olha que bacana. Vinícius de Moraes brinca com essa ideia do eu lírico utilizando a porta, tá certo? Então, gênero lírico, para ficar bem claro, é o gênero que está relacionado ao poema, ok? Lembrando que ele nasce do recital, do canto, né? Do cantar, de você fazer um texto musicado. É por isso que os cantores líricos, nós temos os cantores líricos, né, da música clássica, da ópera, tá certo? Né? Ele é rebuscado, ele tem essa coisa da poesia, desse olhar poético do autor, ok? De ver toda a poesia na coisa, a subjetividade de quem compõe, certo? E tem também a possibilidade de você criar outros eus,
A liberdade para você criar outros eus, para que esses outros eus possam contar as suas próprias histórias sobre outras perspectivas, tá certo? Então isso enriquece muito um texto teatral, enriquece muitíssimo o trabalho do autor, do dramaturgo, de você que pensa em um dia em escrever textos teatrais. Certo? Inclusive para você pensar nos seus personagens, quando você parte da ideia do eu lírico desse personagem. Tá certo? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Professor Paulo, o projeto Faça Arte na Sua Casa, a Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu!